Olá, turma. Hoje na nossa aula de arte nós iremos fazer a revisão para a prova. Prestem atenção e bons estudos. Surrealismo. É a arte que não se baseia na realidade, e sim nos pensamentos absurdos e ilógicos e nas imagens dos sonhos. Esse movimento recebeu esse nome, gente, porque os artistas que dele faziam parte acreditavam que a arte deveria estar além da realidade. Ou seja, não deveria ser algo real. Os artistas não deveriam querer retratar a realidade, e sim levar o ser humano a pensar de uma forma diferente, entender a arte e o mundo de uma forma ilógica, de uma forma que só aparece nos sonhos e na imaginação de crianças. Por isso o nome é surrealismo, é algo além da realidade. Eu botei aqui para vocês dois exemplos. Um exemplo foi o Jake, o cachorro do desenho A Hora de Aventura. Hoje, todos os desenhos infantis, eles são surreais. São animais que falam, animais que agem como seres humanos, animais que têm poderes especiais, objetos animados. Todos os desenhos de criança, a maioria, todos os filmes de animação são surreais. Dificilmente aquele que não é. Então vamos falar do Jake. Jake, ele é totalmente surreal. Ele foi uma imaginação extraordinária de quem o criou. Ele foi um extraterrestre que infectou o pai dele, que ele nasceu da cabeça do pai dele. Nasceu como um cachorro que tem um poder elástico gigantesco e é amigo de um menino que virou órfão chamado de Finn e vive em grandes aventuras. Então, só aí vocês vê como vai além da realidade que isso nunca poderia acontecer de verdade. Na segunda imagem que eu coloquei para vocês, eu coloquei uma obra surrealista que vem mostrando uma ponte, vem mostrando uma ponte e logo depois essa ponte vai aos poucos se transformando em um barco, um barco, uma caravela. Aí fica a questão: sempre foi uma caravela e nós não enxergamos, ou era uma ponte e nós imaginamos uma caravela? Isso é o surrealismo, ele te leva a pensar além. Um dos principais pintores do surrealismo foi Salvador Dalí. Mas além dele, nós também tivemos João Miró, nós tivemos Alberto Giacometti. Então vamos ver cada um deles agora. Primeiramente, Salvador Dalí. Salvador Dalí, ele chamava suas obras de fenômenos delirantes. Por quê? Porque ele imaginava, ele delirava, ele sonhava e fazia suas obras. Por isso ele deu esse nome às suas obras, fenômenos delirantes. Outra coisa muito importante, Salvador Dalí ele foi o responsável pela criação de vários objetos tridimensionais, ou seja, com três dimensões: altura, largura e profundidade, o que futuramente também daria uma abertura gigantesca para o cinema, que fez com que o cinema abrangesse a chamada era 3D, ok? Vamos lá. Salvador Dalí, ele fez esculturas, joias, todas surrealistas. Um exemplo de uma joia surrealista e 3D foi o Olho do Tempo, que era um relógio dentro do próprio olho, ok? Salvador Dalí era tão excêntrico, que ele gostava de viver o próprio surrealismo. Ele dizia que o surrealismo ele estava no dia a dia dele. Então ele gostava de utilizar os seus bigodes para cima. Observem a imagem que eu coloquei. Ele gostava de utilizar os bigodinhos para cima. Ele passava um gel e um produto para os bigodes crescerem e colocava os bigodes para cima. Hoje em dia nós vemos Salvador Dalí em desenhos, em séries, como aquela série La Casa de Papel. Na Casa de Papel eles utilizaram Salvador Dalí como inspiração para a máscara, porque Salvador Dalí ele foi um grande artista que bateu de frente com as pessoas da época dele. O surrealismo, gente, ele não foi aceito de início por todos. A maioria das pessoas estava acostumada a eu olhei uma flor, eu vou pintar uma flor. E Salvador Dali bateu de frente com isso, disse isso não é arte, isso é representação da realidade. Nós queremos arte, nós queremos ver o que os artistas imaginam. Então, por ele bater de frente, ele foi chamado de louco, ele foi chamado de anormal, ele foi chamado de inúmeras coisas. Então ele era um símbolo grande da resistência. Por isso que na série La Casa de Papel eles utilizam a máscara dele como símbolo da resistência. Claro que tem todo um outro contexto, mas a verdadeira essência é a chamada resistência, ok? Alberto Giacometti foi outro artista surrealista, só que ele quase não gostava de fazer pinturas. Ele fez algumas obras, porém a inspiração maior dele realmente eram as esculturas.
Giacometti ele gostava de fazer esculturas que tinham de 20 centímetros a 20 metros. Então ele começava com pequenas e crescia, crescia. Essas obras elas eram dramáticas, elas eram alongadas. Ele achava o seguinte, o surrealismo dele era baseado de que os seres humanos eles tinham uma ligação com seres extraterrestres, com uma vida fora da Terra. Por isso, as obras dele sempre foram alongadas, bem dramáticas, finas, magras e com a cabeça bem grande, porque para ele os extraterrestres tinham a cabeça grande. Isso era uma inspiração que Giacometti tinha. Para esculpir, gente, ele usava vários materiais. Alguns exemplos de materiais são esses: palitos, papel, madeira, arame, barro e bronze. Era um dos materiais que ele mais utilizava. Quando ele ia fazer as esculturas pequenas, ele utilizava mais palito, papel e madeira. Quando as esculturas grandes, ele utilizava mais arame, barro e bronze, para poder fazer a sustentação melhor. René Magritte. René Magritte foi outro pintor surrealista. Assim como Salvador Dalí, ele pintava imagens facilmente identificáveis. Era fácil das pessoas identificar. Porém, o conjunto dessas imagens, o conjunto da composição que fazia essa pintura dele, era um conjunto sem sentido aparente. Ou seja, a pessoa tinha que sentar, tinha que refletir para poder entender realmente o que sua obra queria dizer. Suas obras passavam a ter características surrealistas só em 1926. Ele gostava de surpreender as pessoas com suas pinturas. O que Magritte gostava de fazer? Ele gostava de explorar a visão estranha que as pessoas tinham do mundo. Nós temos um exemplo bem aqui de uma obra dele. Essa obra dele tem um cavalete onde tem uma tela que ele estava pintando, que ele estava pintando a partir de fora de uma casa, que também é uma pintura. Ou seja, ele fez uma pintura da pintura que ele estava pintando. Ele fez uma representação do que ele iria pintar se ele estivesse observando uma imagem. Então, é explorando uma visão estranha que muitas pessoas não conseguiam ver, não conseguiam observar devido ao corre-corre, devido ao dia a dia. Outra coisa, obra importante de René Magritte. René Magritte é a obra, uma das obras mais conhecidas deles é chamado de A Queda, tá? Que é onde homens de chapéu coco caíam do céu. O que são homens de chapéu coco? Homens de chapéu coco são homens que antigamente trabalhavam nas indústrias e usavam um chapéuzinho redondinho. Essa obra A Queda, ela foi influência para o filme A Família do Futuro, que é um filme que eu vou deixar para vocês na descrição, para vocês poderem assistir, tá? É um filme muito interessante, todo surrealista, vocês vão observar o surrealismo nele, e é muito, muito interessante todo o conjunto de obras que esse filme traz. Vamos lá. Observem aqui a imagem. Nós temos aqui a queda, que é os homens de chapéu coco caindo do céu. Essa queda foi uma inspiração para diversos filmes, como A Família do Futuro, como Tá Chovendo Hambúrguer, porque de Tá Chovendo Hambúrguer foi uma inspiração da obra de René Magritte. Porque em René Magritte é que tá chovendo o quê? Homens do céu, com chapéu coco. Lá no Chovendo Hambúrguer, choveu hambúrguer, chovia sorvete, chovia inúmeras coisas. Então são desenhos que eu estou mostrando para vocês que são surrealistas, baseados em autores que nós estamos estudando. Na outra obra aqui nós temos um homem, um executivo, que está com chapéu coco. E mais embaixo eu botei para vocês deitadinho um personagem do filme A Família do Futuro. Esse personagem é uma mistura de Salvador Dalí com René Magritte, que é o homem do chapéu coco. Ele é meio um bandido, meio excêntrico. Quando, se vocês assistirem um filme que eu vou deixar a descrição para vocês assistirem, vocês vão entender melhor sobre Salvador Dalí e sobre René Magritte. Cubismo. Cubismo foi um movimento artístico que surgiu no século XX e foi o mais influente desse período. Qual era as características do cubismo? Primeiro, as formas naturais representadas como formas geométricas. No cubismo, uma maçã não era arredondada, era meio quadrada, triangular. O cubismo ele utilizava formas geométricas, cilindros, cubos, quadrados, retângulos, tudo que fosse geométrico para poder fazer as suas obras. Segundo, desprezo pela representação realista da natureza, perspectiva, forma, textura, cor e espaço.
No cubismo, os artistas desprezavam a verossemelhança, ou seja, eles não gostavam de representar as coisas da maneira que ela realmente era. Exemplo, eu sou uma artista cubista, eu quero desenhar um cachorro, quero pintar um cachorro. Eu não vou pintar o cachorro da maneira que ele é para que a pessoa, quando olhe, saiba que aquilo ali é um cachorro. Eu vou utilizar triângulos, quadrados, formas geométricas para poder desenhar aquele cachorro na minha visão, para que outra pessoa tente decifrar e encontrar esse cachorro. Pessoas vão olhar minha obra e vão olhar cachorro, vão olhar outros animais, porque essa é a essência do cubismo, é levar as pessoas a olhar a obra e imaginar outras coisas. Terceiro, desenhos próximos aos de criança. Por quê? O cubismo, eles diziam que os artistas eles desenhavam como crianças pequenas, porque as crianças pequenas elas não são apegadas a tentar agradar os outros, a tentar fazer as coisas da maneira que realmente é. Não, elas fazem da maneira que elas acham que é, na visão delas. Por isso, os desenhos cubistas eles eram muito próximos aos desenhos de crianças. Quarto, objeto visto sobre diferentes ângulos simultaneamente. Ou seja, numa obra cubista, se você olha a obra de cima, você vê uma coisa. Se você olha essa mesma obra de lado, você vê outra coisa. Então, diferentes ângulos dava diferentes perspectivas dessa obra, ok? Muito bem. Um dos principais pintores da época cubista foram Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris, Georges Braque e Fernando Lerrer. Então, foram pintores importantes que participaram do cubismo. Mais informação sobre o cubismo está naquela nossa última aula, ok? Agora, eu vou deixar aqui anexado outro vídeo para vocês, que é o vídeo sobre escultura, que é outro assunto que vai cair na prova, beleza? Obrigado, turma. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Estudem para a prova. Tchau, tchau.